14 de setembro de 2023. Ninguém mais correrá o risco de perder a nacionalidade brasileira em função da aquisição de outra nacionalidade aqui no Brasil. Uma emenda à Constituição nesse sentido acaba de ser aprovada pelo Congresso Nacional e irá à promulgação, sanção presidencial e promulgação. O número de beneficiados, segundo a relatora do caso, deve estar em torno de 4 milhões de pessoas. Não sei exatamente de onde tirou esse cálculo, mas de qualquer forma é alguma coisa bastante abrangente. O fato, então, tem repercussões imediatas e diretas no meio da comunidade ítalo-brasileira. E é exatamente isso que vamos tratar nessa Quatro Chiacchiera de hoje. Nós convidamos 3 especialistas na matéria. Os advogados Cláudia Antonini e Cristiano Girardello e o genealogista Daniel Tadoni, que infelizmente no momento não se encontra ainda em condições de participar, mas ele virá em seguida. Nós vamos começar então aí com o Dr. Cristiano Girardello, para nos dizer exatamente o que isso significa na comunidade italiana, esta nova lei, essa alteração constitucional, isto é, a Constituição brasileira. Com você, doutor Cristiano, por favor. Eu dou um bom dia a todos, agradeço o convite, um grande abraço, um beijo para a Cláudia, um prazer tê-la aqui conosco, e para a nossa estimada audiência, né, um grande abraço. Dentre tantas notícias que a gente às vezes passa por aqui, muitas delas envolvendo problemas, dificuldades, etc. e tal, eventualmente nos vem uma boa notícia. Essa notícia é excelente, a gente já acompanhava essa PEC desde que ela foi proposta no Senado, por iniciativa do senador Antônio Anastasia, baseando-se no caso de uma brasileira, né, que, por naturalização norte-americana, teve a extradição confirmada pelo STF, né, para os Estados Unidos da América, porque o STF entendeu que ela, tendo se naturalizado norte-americana, necessariamente havia perdido a cidadania brasileira, né? Isso gerou uma certa comoção, né, o caso dela, e o então senador Antônio Anastasia, por iniciativa de gabinete, fez um projeto de emenda à Constituição que modificava o artigo 12 da Constituição brasileira para que aqueles que houvessem se naturalizado, né, ou adquirido uma cidadania de forma voluntária, uma outra cidadania de forma voluntária, não corressem mais o risco de perder a cidadania originária brasileira. Para nós que trabalhamos com a cidadania italiana, para nós que somos cidadãos italianos, para toda a comunidade é uma notícia excelente. Por quê? Porque a partir de agora, naturalizações de cônjuges podem ser feitas tranquilamente, sem haver o risco de perda, né, por decreto, por decisão do Ministério da Justiça brasileiro, né, sem haver a possibilidade de perda na nacionalidade originária brasileira. Então, é excelente, porque dinamiza o setor e o setor de línguas também, né, do estudo de línguas estrangeiras, especificamente, no nosso caso, língua italiana, dada a exigência para a naturalização, né, de apresentação do certificado de competência linguística nível B1 do quadro europeu, né? É uma excelente notícia. Eu perguntaria à doutora Cláudia como é que isso se operava até o momento, vamos dizer. Existia, de fato, esse temor, embora a gente sabe que muita gente fazia o processo, mas como é que isso funcionava? O pessoal tinha medo, de fato, de perder a cidadania brasileira até então? Grande parte. Tudo bem, Peron? Toda a audiência, um bom dia. Estou em Belo Horizonte hoje, Cristiano. Temos que nos encontrar hoje ainda, Peron. Por acaso estou aqui. Te explico até o motivo. Estou mais patrona das artes hoje. Vim acompanhar um encontro de trompistas aqui na cidade de Belo Horizonte. Apresentamos um documentário amanhã, onde tem tantos aí descendentes que com certeza se interessam pela nossa temática. Mas
voltando ao teu assunto, né, ao nosso assunto, eu estou em um hotel, tem uma reforma no hotel, vocês não vão ouvir alguns rumores aí, infelizmente. Muitas pessoas sequer se interessavam em saber se haveria alguma incidência, alguma mudança na vida deles com o pedido da naturalização. A maioria simplesmente desejava fortemente essa naturalização e nos sites do consulado sempre vinha ofertada a possibilidade, dentre as possibilidades de reconhecimento ou de naturalização, né? Então sempre foi requerida e concluído esse tipo de pedido. Mas, dependendo do funcionário que te atendia no consulado, Peron, muitos diziam que perderias automaticamente, e a palavra automaticamente eu friso aqui, a nacionalidade brasileira, como se fosse uma ameaça, né? De uma maneira, às vezes, até desagradável, dependendo da pessoa que estava da outra parte do balcão, né? E isso sempre foi muito desagradável, porque nós, operadores, sabíamos que não era nem automática e nem dessa forma, que sempre deveria ter um processo para a decretação desta perda, né? E então nunca foi exatamente nem o que foi vendido, que não perdia de maneira nenhuma, nem o que era dito às vezes no consulado, que era automática. Nenhuma das duas coisas era correta. Nós tínhamos realmente muita desinformação. E os casos são conhecidos, né, sempre implicaram em situações muito graves. Não eram situações comuns que levavam a este fato da perda, então, da nacionalidade brasileira. Sempre ligados a crimes graves ou interesses importantes ou conflitos entre os países, nunca foi da maneira como foi vendido. E é muito bom que se faça luz e que fique claro, né? Inclusive, as pessoas, quando se naturalizam, muitas delas não tentam entender o que é o processo ao qual estão sendo submetidas. E a gente sempre acaba a vítima da ignorância, né? Da ignorância. O que é uma naturalização? O que muda na minha vida com essa naturalização? O que ela significa? Né? É igual a ser cidadão originário? Outra coisa que as pessoas não conseguem compreender, uma naturalização não é igual a uma nacionalidade originária. E tudo isso tem que ser esclarecido ao público, né? Nós, nacionais originários, temos uma condição que veio conosco, que se une à condição de cidadão brasileiro, né? Brasileiro pelo solo, italiano pelo sangue. Os naturalizados adquirem aquela condição após a decretação da naturalização. No Brasil é por decreto. Então, após, na Itália também tem o juramento. Então, as pessoas têm que entender que são situações diversas, que trazem direitos diversos, que trazem condições diversas. A naturalização pode ser questionada, a italiana, por exemplo. Pouca gente também, às vezes, pensa nisso, né? Há condições na naturalização para o cônjuge pode fazer com que seja desfeita, né, essa naturalização. Então, é muito bom poder falar e as pessoas poderem ter acesso às informações com clareza e não mais temores sobre algo que sequer era dito para elas da forma adequada. Eu acho isso muito importante e papel sempre imprescindível da INSIEME. Vamos, inclusive, na sequência, aí, tentar esclarecer um pouco mais essa questão. Mas antes disso, eu voltaria a conversar com o Dr. Girardello, para perguntar para ele, o projeto parece que prevê 2 casos em que esta perderíamos, por exemplo, quem é brasileiro perde a cidadania. Poderia explicar isso, Dr. Girardello? A naturalização, por ser uma cidadania concedida, digamos assim, né, é um ato complexo, na verdade, uma naturalização. Não é uma pura concessão, mas também é, em parte, uma concessão do Estado, né, que naturaliza aquela pessoa, ela pode ser cancelada. Naturalização, ela não é irreversível, como, por exemplo, a cidadania originária, que não pode ser cassada, cancelada, quase em hipótese nenhuma, a menos que haja uma expressa vontade, na maior parte das legislações, né, uma expressa vontade do detentor daquela cidadania, e desde que ele não fique apátrida ao renunciar àquela determinada cidadania. Então, uma das hipóteses de perda é em caso de naturalizados brasileiros, que por sentença judicial, transitada e julgado, a pessoa pode ter cancelada, né, a naturalização que lhe foi concedida lá atrás.
né? Essa é uma das hipóteses. E a outra hipótese é por atentado à democracia, né? Ao Estado Democrático de Direito. Que está bastante em voga no Brasil ultimamente. Quer dizer, mas você está falando da perda da nacionalidade brasileira, né? Que a Sim, previsão do projeto da nova situação aí já aprovada, né? É isso? sim, sim. Ou por renúncia expressa, se não me engano, né? A renúncia sempre as legislações preveem, porque na história das nacionalidades, os regimes de nacionalidade eles são originários de uma época em que o Estado era o chamado Estado liberal, ou seja, em que adquirir, readquirir, renunciar a uma determinada cidadania estava muito ligado à vontade do indivíduo, né? E ou seja, não é uma questão impositiva do Estado, né? Então, por renúncia também, tá? Mas no caso de renúncia, ressalvado o caso de apatridia, desde que aquela pessoa, ao renunciar, não se torne apátrida, porque o direito internacional protege, né, o sujeito de direitos de uma situação de apatridia. Então, por conta disso, a maior parte das legislações prevê fórmulas para que não se gerem apátridas. Uma dessas fórmulas em caso de renúncia, você precisa ter uma outra cidadania para você não ser apátrida. Quer dizer, no nosso caso aqui, se ele tem a cidadania italiana, ele se naturalizou, quer dizer, ele poderá, no caso poderá renunciar à brasileira. Nesse caso, ele tem uma outra cidadania, né? Esse apatria que você fala se refere a isso, né? Sim, sim. Ok. Eu vou estar no ping-pong que estamos fazendo aí, eu gostaria de saber, avaliar como é que, em percentuais, porque nós temos, obviamente, a comunidade ítalo-brasileira, ítalo-descendente, doutora Cláudia, estamos aí com um pequeno problema, a doutora Girardello teve problema no vídeo, mas então Sim. passamos a bola para a doutora Cláudia. Que percentual, quer dizer, quem no universo dos que procuram a cidadania italiana, o caso de naturalizações por matrimônio, isso representa o quê? 10%, 15%? Não Não? chega a esse número de naturalizados, em especial depois da condição da necessidade de dominar a língua italiana, né, do B1 da língua italiana. Então, esse número diminuiu bastante, especialmente entre os cônjuges mais idosos, homens, né, que as mulheres casadas até 83, como já se sabe, né, mulheres casadas com descendentes antes de 27 de abril de 83, em automático, por imposição da regra que a mulher adquiria a cidadania do cônjuge, elas eram naturalizadas com essa imposição, inclusive no próprio processo comum da família. Tanto no processo judicial, essas mulheres ingressam, né, quanto nos processos administrativos, as mulheres casadas antes de 27 de abril de 83 ingressam. Os homens nunca ingressaram, o homem nunca seguiu mulher, né? Sempre mulher tinha que seguir a cidadania do cônjuge. Então, esses mais idosos são os que mais têm dificuldades em superar a barreira linguística, né? Mas mesmo para os mais jovens, tem essa adaptação, requer tempo, carece de tempo para o estudo, para obter a habilitação, e isso fez cair bastante, eu diria, o número de pedidos de naturalização. Tá? Mas é um número que não chega a 10%, com certeza, e tem até uma piada que se faz entre os operadores do nosso setor, os colegas advogados, que em breve, nas festas consulares, nós teremos muitos naturalizados falando italiano e, às vezes, não tantos descendentes falando italiano, pelo menos o italiano formal, né? Porque nós, às vezes, muitos de nós falam os dialetos, né? Que a família falava e não o italiano em vigor. Então, tem até essa brincadeira, que em breve, nas festas consulares, teremos um grande grupo de cônjuges naturalizados se comunicando perfeitamente, e não nós. Isso é bom para que se pense no incentivo do ensino do italiano para as comunidades, né? E melhorar os instrumentos de ensino do italiano para as comunidades. Cobrar algo que não se oferta para o cidadão
é difícil, né? Essas falas, né, de mudar a lei para que também os descendentes sejam obrigados a apresentar o B1 de italiano. Sim, mas se é ofertada a possibilidade também de acesso, né? Isso é muito importante, que atentemos a essa difusão maior da língua italiana. A gente vê os fundos aí dos cursos de italiano, das instituições que a gente conhece há tanto tempo, cada vez minguarem mais, né? É uma pena, porque projetos com a comunidade nesse sentido são muito importantes. Quem nos acompanha aqui, inclusive, está se referindo trouxe à baila aí a questão trentina. Esclarecendo que nós estamos tratando aqui de naturalização e, obviamente, os trentinos, que já obtiveram o reconhecimento da cidadania italiana que é um instituto diverso da Sanguinis, né? Mas, no caso da naturalização, também vale para... não é isso, doutora Cláudia ou doutora Girardello? O cônjuge trentino, isto é, casado com alguém, cidadão trentino, poderá também obter a cidadania italiana por aquisição, como é que funciona aí? Vamos esclarecer isso. Então, tu sabe, é o seguinte, né? A naturalização, como já se fala, parte do momento da decretação, né? Então, ela não é anterior. Então, tem que se adaptar a regra ao caso específico. Esses casamentos, a maioria dos casos, ocorreram antes que o cidadão adquirisse, né, essa condição. Então, se casou antes, é uma diferença. É uma diferença bem clara. Então, se diz que a partir do casamento, 3 anos após a data do casamento, se não tiverem filhos, 1 ano e meio após a data do casamento, se tiverem filhos residindo no exterior, e a metade desses tempos residindo em solo italiano, é possível pedir, né, a naturalização por casamento. Mas se fala de uma naturalização por um casamento com um cidadão originário, não se fala da naturalização pelo casamento com um cidadão naturalizado. Não é a mesma condição, Pedro. Certo. Não é a mesma condição. Eu não sei, os consulados deixam, a maioria deles, a impossibilidade de apresentação de pedido aqui. Isso tem que ser esclarecido, mas a condição de partida é diversa. Não podemos considerar o caso semelhante, né? Primeiro pela data, que parte depois da decretação. Então, ele não nasce já italiano, né? E depois pela condição, é uma cidadania concedida a partir de uma naturalização, e não sempre a naturalização tem as mesmas possibilidades. Isso aí tem que ser revisto. Que eu saiba, os consulados hoje não acolhem esses pedidos, né? Desconheço consulado que eles não podem acolher, obviamente, é o Ministério, né? O site do Ministério que acolhe, mas não apresenta a mesma condição dos outros processos. É algo que nós podemos, eu e o Cristiano, aprofundar para trazer para vocês esse viés, de repente falar com o Elton Stolf para que participe junto conosco, né? Ele que é o nosso patrono dos trentinos, para que se aprofunde essa questão, mas tem que se entender que a partida do processo, ela é de um pressuposto diverso. Não é alguém que sempre deteve a condição e, às vezes, esse casamento ocorreu até antes da naturalização. Portanto, não podemos considerar procedimentos iguais, né? Lembrando, olha, o Tadoni tá chegando aí. Nós anunciamos que ele viria e está vindo, está chegando. Vamos saudá-lo, ele vai estar entrando aí, quer ver? Bom, enquanto isso, eu voltaria a perguntar... Bom dia, Tadoni. Bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Ciao a tutti, ciao. Bem-vindo. Eu sigo... eu ia perguntar para o doutor Girardello, mas já te passo a palavra então. Você estava acompanhando, Tadoni? O áudio não? Tá, então, se você quer aguardar mais um pouquinho para falar, para pegar o tom da conversa aqui, ou te passo a palavra já e eu iria te perguntar o seguinte, isso aí fatalmente vai obviamente, encorajar mais gente a requerer cidadania, embora a naturalização, embora tenha sempre a exigência do conhecimento linguístico, né? E na situação que estamos, como é que você vê o quadro?
Eu vejo, obviamente, eu acho que é muito positivo, né, quando se esclarece algo sobre o qual havia alguma sombra, digamos assim. Eu sempre fui uma pessoa que publicamente disse que o risco de acontecer qualquer coisa era tão remoto, né, que eu sempre usava até uma alegoria, que é o seguinte: climaticamente é possível nevar em Cabrobó, lá no sertão de Pernambuco. Possível é. Né? Ou seja, se um vulcão entrar em erupção, alguma coisa, pode ser que neve lá no sertão. Agora, se eu vou amanhã para Cabrobó, eu vou levar casaco, gorro e luva? Não vou, porque não é uma coisa que está dentro das possibilidades, das probabilidades. Então, as pessoas que me perguntavam, eu dizia: se naturalize sem qualquer medo, porque isso não tem a menor possibilidade por vários motivos, e eu sempre arrolava os motivos, um dos quais é que a Itália não comunica ao Estado brasileiro a naturalização dessa pessoa. Então, para início de conversa, e mesmo que fosse, supondo que a pessoa passasse na fronteira com o passaporte italiano, como é que o agente do Estado brasileiro saberia que a pessoa obteve a cidadania por naturalização e não por iure sanguinis, que é algo tão comum, né? Lembrando que hoje nós estamos nos aproximando, ou se já não passamos, de 700 mil brasileiros residentes no Brasil com cidadania italiana. Né? Ou seja, e desse número, com certeza, 95% é iure sanguinis. Então, seria muito improvável que um agente do Estado brasileiro, um agente de fronteira, ou qual for, soubesse que aquela pessoa específica obteve a cidadania por naturalização. Então, as pessoas não tinham por que ter medo. Obviamente que, com essa emenda, né, tudo fica um pouco mais não, né? Fica totalmente esclarecido, o que é extremamente positivo, e nós podemos dizer que é algo que, embora em bem menor medida, é algo que espelha a emenda constitucional de 1994, que esclareceu a questão da cidadania para as pessoas de cidadania originária, né? E que aí talvez tenha sido um dos grandes marcos dessa onda gigantesca de cidadania italiana, que tenha sido a emenda de 94. Então, é óbvio que eu acho extremamente positivo. Posso me dizer surpreso, porque eu não pensei que isso tramitasse tão rapidamente, né? Ou seja, até pelo histórico de tudo, era um pouco descrente, né? Algumas pessoas, um grande amigo meu, o Zago, né? O João Paulo Perin Zago, que é uma pessoa que sempre acompanhou isso muito de perto, né? Falando com parlamentares e tentando envolver as pessoas nesse processo, sempre foi muito otimista, sempre acompanhou, e eu sempre com o meu realismo, talvez às vezes pessimismo, achei que isso que chegaria um momento que também isso talvez fosse mal recebido por uma parcela dos parlamentares, e me surpreendeu muito, porque foi praticamente unânime, né? Ou seja, tendo em vista a quantidade de parlamentares, podemos dizer que foi quase uma emenda unânime. Então, eu acredito que é muito positivo, e é muito positivo também, por um lado, que eu espero que alguns funcionários consulares parem de fazer terrorismo com as pessoas. Né? Ou seja, já é algo que espero que pare. Embora eu sei que algumas pessoas têm uma vontade atávica de infernizar os cidadãos, eu espero que eles tenham agora pelo menos um argumento a menos, embora eu também tenha minhas dúvidas se eles não vão inventar alguma outra questão, né? Então, aquela coisa, como é que é? O cachimbo entorta a boca, né? Então, assim, a pessoa tá tão acostumada a querer infernizar a vida do cidadão, sei lá por quais motivos psicológicos ou psiquiátricos, que a pessoa vai encontrar algum outro problema. Porque os relatos que eu recebia eram assustadores, tá? Ou seja, pessoas que iam no dia do juramento e eram literalmente assediadas psicologicamente por funcionários consulares, dizendo: você vai deixar de ser brasileira, etc. e tal. Coisas sem pé nem cabeça para pessoas que talvez não tivessem noção da situação, uma pessoa completamente leiga, e muitas pessoas desistiram ali na hora, né? Então, esses relatos aconteceram em vários consulados, não foi num consulado apenas, não, tá?
infelizmente. Mas espero que com essa emenda isso se esclareça definitivamente, e acho muito positivo. Parabéns a todos os envolvidos, as pessoas que participaram. Eu sei, por exemplo, que a presidente do Comitês do Nordeste, a Carolina Russo, pessoalmente falou com a bancada, pessoas da bancada parlamentar de Pernambuco, que unanimemente votaram pela emenda. Então, várias outras pessoas se envolveram, como eu falei, o João Paulo Perinzago e tantas pessoas de outros estados, etc. Então, acho muito positivo e uma boa notícia, sem dúvida. Ainda tocando nessa questão do ativismo, eu vou fazer a pergunta agora que eu queria fazer antes para o doutor Girardello. Havia, obviamente, aquele problema, podemos resumir, quando pediram o passaporte do então embaixador indicado do Brasil na Itália, o Matarazzo, devolve o teu passaporte aqui porque você vai representar o nosso país lá, você não pode ter essa dupla cidadania. Isso se aplica agora também para os funcionários públicos, quer dizer, também nesta área onde a serviço do Estado está o cidadão em uma situação qualificada, etc. tal, com esta lei também desaparece isso, doutor Girardello? Quer dizer, elimina-se totalmente o terrorismo referido aqui? Peron, acho que eu vou precisar de um pequeno esclarecimento com relação à sua pergunta. Não ficou muito clara, não. Assim, eu vou introduzir, pelo menos, a resposta e depois você tenta esclarecer melhor. A emenda, ela alcança todos os tipos de naturalização, ou seja, de aquisição voluntária de outra cidadania. Né? O sistema brasileiro, ele sempre repeliu a acumulação de nacionalidades quando a segunda nacionalidade pudesse vir por vontade do cidadão brasileiro. Se ela não viesse por vontade do cidadão brasileiro, mas por confronto de legislações ambas aplicáveis ao mesmo sujeito, se permitia acumulação. O exemplo clássico, todos nós, né? Cidadãos originariamente italianos, pelo ius sanguinis, originariamente brasileiros, pelo ius solis. Mas no caso de uma escolha de uma outra cidadania, por qualquer razão que fosse, seja pelo matrimônio, pela moradia, etc. e tal, o direito previa essa possibilidade de perda. Né? Eu concordo com o Tadoni quando ele fala da neve em Cabral-Bró, maravilhoso, porque realmente são pouquíssimos casos mesmo, mas é a espada de Damocles. Né? Você ter na sua cabeça pendendo aquela possibilidade é horrível, porque mesmo que seja raro, pode acontecer, como de fato aconteceu. A Cláudia, na fala dela, ela trouxe algo interessante, que todas as vezes em que isso veio à evidência, veio à tona, eram em casos muito agudos, envolvendo crimes, envolvendo choque de jurisdição, envolvendo pedidos de extradição, inclusive o caso que deu origem, né, à iniciativa Antônia Anastasia, né, tem a ver com isso, com o pedido de extradição do governo do Zewa, né, de uma senhora que, infelizmente, matou o marido nos Estados Unidos e veio para o Brasil, e aí voltou, né, para o Brasil. O governo dos Estados Unidos pediu a extradição e o STF falou, olha, infelizmente ela se naturalizou, né, e por conta disso perdeu a cidadania brasileira e concedeu, né, o pedido de extradição. Então, casos são poucos, mas só de existir essa possibilidade, que para a maior parte, para a esmagadora maioria das pessoas nunca ir concretizar, né? Mas para algumas poderia ser se tornar uma realidade. Exemplo, aprovados em concursos públicos. Às vezes um concurso que você está fazendo, que é destinado a brasileiro nato e que tem 2 vagas, você passa, outra pessoa passa, o terceiro colocado vê que o primeiro e o segundo fala assim, peraí, esse aqui se naturalizou brasileiro, vai lá, denuncia aquela pessoa, fala, não, ele não tem direito a essa vaga porque ele se naturalizou, ele não é brasileiro, mas abre-se o processo do Ministério da Justiça e é decretado. Os casos são poucos, são muito poucos, mas essa possibilidade, ela inexistir daqui em diante é maravilhoso.
porque não fica pendendo, né, essa espada de Damocles na cabeça das pessoas. Agora, se você puder, refaz a pergunta para eu entender melhor e tentar complementar, se eu já não respondi. Não, eu acho que você acabou de responder. Ela é geral e não faz restrição alguma. A minha pergunta se referia a funcionários públicos qualificados, que de repente estão a serviço do país, né? E de repente é conveniente ter uma outra cidadania e isso seria abre-se uma porta para eventualmente resolver alguns casos aí. Mas eu acho que você respondeu, quer dizer, a lei não prevê nenhum tipo de exceção. Eu entendi assim a sua resposta. Quer dizer, então, também para funcionários públicos qualificados, seja entramos no ministro de Estado, vamos dizer, etc. Tal, quer dizer, de repente não há nenhum tipo de restrição, quer dizer, vamos esperar a realidade nos colocar. A Cláudia talvez a Cláudia quisesse acrescentar sobre, ela pediu para falar, eu acho que ela pode esclarecer um pouco mais aí também. Ok. Vamos lá, Cláudia. Esperando que tenha estabilizado aqui minha internet, alguns aspectos que eu queria ressaltar. Em primeiro lugar, como foi falado, tem alguns fatores que incidiam nesses interesses, né, muito grandes, ou econômicos, ou interesses em determinados benefícios. Não ferir a ordem nacional, uma coisa que sempre tem que ser cogitada nesses casos, que não pode ferir em nenhum dos dois países. Esse é um equilíbrio que o duplo cidadão tem que aprender a fazer na sua vida, porque a legislação brasileira e italiana, em muitos aspectos, é semelhante, mas não é igual. E isso a gente vai encontrar sempre. Até no dia a dia de uma transcrição de documentos, você corre o risco de ferir, né, princípios de um país e outro. Então, isso aí é um equilíbrio permanente de quem tem nacionalidade originária, por exemplo, ou naturalização, está presente em mais de um país. Os casos brasileiros, esse que o Cristiano falou, realmente foi um caso muito importante, mas tinha um outro fator que eu acho que também é relevante pensar. Tinha uma abdicação expressa presente na fórmula americana de naturalização, que depois foi alterada, né? Então, isso tem que ser considerado, também mudam, não é mais assim a fórmula americana. Eles também tiveram que abdicar de algumas barreiras que eles impunham ao naturalizado. Apesar deles não comunicarem ao Brasil as naturalizações, e muitos que se naturalizaram com essa fórmula jamais comunicaram e permanecem com seus documentos em ambos os países, havia sim na fórmula americana uma abdicação expressa. Então, cada caso será um caso com as suas características e interesses, e esse equilíbrio será eterno, porque nós temos que entender que são dois regramentos diversos que pedem alguns comportamentos diversos, e a gente vai ter que equilibrar para não ferir nenhum dos nossos países, porque são os nossos países, não somos... assim, não é um empréstimo, uma coisa para um pouquinho, não, é uma nacionalidade, você faz parte daquilo, você tem que fazer, saber se fere ou não os princípios e as regras adotadas naquele país. Vou te dar um exemplo claro, briga sempre. O terrorismo que o Tadoni falou, muita água com açúcar dei no meu escritório. Chegavam lá, você perdeu, você acabou sua vida, você vai perder seu emprego, vai sair do exército, vai, não sei... etc. Né? Então, os funcionários, então, Deus o livre. Mas, o que eu estava falando? Certidão de nascimento. Tá? Nós aqui fazemos lá é o país onde se registra o nascimento. Temos regras. Aqui nós temos a declaração de nascido vivo, que é uma regra que no Brasil é acolhida como uma prova, um testemunho claro do nascimento e que não carece da presença da mãe para o registro. A lei italiana não prevê, e nós, como italianos, temos que suprir isso, porque nós temos que respeitar as duas legislações. Enquanto não estiver na nossa consciência que adquirimos não só direitos, mas também deveres, e não tentarmos conhecer quais são os deveres, pelo menos os mínimos, para exercer com consciência a nossa nacionalidade, fica difícil. Fica difícil. E daí, é claro, vai ter aquele revoltoso no consulado, olha, isso aqui, não sabe nada sobre o nosso país, e está obtendo os mesmos direitos que nós. Está em nós
criar esses cidadãos, formar esses cidadãos de uma forma mais efetiva, mais participativa, mais consciente, né? Então, eu faço essa reflexão que eu acho importante que o nosso cidadão... Por isso, eu, apesar de trabalhar sou uma feroz... litigo contra a comercialização da cidadania, porque eu não quero que saia do meu escritório uma pessoa que acha que aquilo ali é um selinho para viajar, gente. A pessoa tem que ter consciência dos seus deveres. Então, não posso entregar para o meu mundo italiano, como cidadã italiana consciente, participante da minha coletividade, uma pessoa que não sabe nada, que chega lá e acha que tem que ser como ela quer. Não é. Você tem que passar a respeitar as duas legislações e viver a sua vida pensando nisso. Sempre com equilíbrio, sempre com busca dessa informação para não agir de forma ignorante a respeito das coisas. Ok, vamos voltar ao Tadoni. Eu sei que o Tadoni sempre tira da casaca ali algum coelho, né? Esse é mais um coelho, né? Que desaparece, hein, Tadoni? Mais um coelho da cesta aí do consular, não? Você já, de certa forma, abordou isso, mas vamos esticar um pouco a conversa aí. Agora, quando eu tenho que meu nome está como o nome da minha filha, né? Filipa, Mas tudo bem, botei agora, tá ótimo. Sim, é menos um problema. Eu queria fazer um comentário, que você falou do Matarazzo, só para contextualizar isso, né? Na verdade, não existe nenhuma regra, né, pelo menos que eu saiba, que obrigue a entrega do passaporte, como foi feita quando ele foi nomeado embaixador em Roma. Foram meses, ele foi embaixador em Roma, acho que não chegou a dar um ano. E, na verdade, é mais uma cortesia, no sentido seguinte, eu entrego o meu livreto do passaporte para que você saiba que, enquanto eu estiver embaixador, eu não vou usar o passaporte italiano para me locomover. Não abdicou de nacionalidade, nada disso. Tanto é que foi candidato ao parlamento ano passado, etc. Então, ele só entregou o passaporte no sentido, olha, como agora eu estou representando o Estado brasileiro, eu entrego o meu passaporte para ficar evidente, ou seja, deixo lá no Ministério das Relações Exteriores, provavelmente, para deixar evidente que eu não estou entrando nos lugares com um passaporte estrangeiro. E, obviamente, depois que ele deixou de ser embaixador, ele foi lá e retirou o passaporte dele e provavelmente o usa sem nenhum problema. E não há nada a objetar nesse caso específico do Matarazzo, só para dizer. Enfim, eu acho que é positivo, como eu havia falado, justamente para que pessoas dentro dos consulados não criem casos desnecessários. Inclusive, nós, assim que essa emenda estiver publicada em Diário Oficial e tiver emendada, de fato, a Constituição brasileira, nós precisamos fazer diligentemente fazer uma pesquisa no site dos nossos 7 consulados para verificar se não ficou nenhum terrorismo ali ainda dissuasório, né? Ou seja, são trechos ali que era feito para a pessoa ficar com a pulga atrás da orelha, né? E também é positivo porque vai tirar o alimento dos urubus da cidadania alheia, né? Quem são os urubus da cidadania alheia? São pessoas que transitavam, elas continuam transitando, na verdade, e continuarão fazendo com outras coisas. Mas nós tínhamos os urubus da cidadania alheia, quase sempre sedizentes advogados ou candidatos a juristas, que ficavam aterrorizando as pessoas em rede social, dizendo que ela ia perder a cidadania. Né? Muitos porque são ignorantes mesmo, né? Então ele acha que sim, está na Constituição, a pessoa vai sair do consulado, ia passar um carro de polícia, escrito Polícia da Nacionalidade Brasileira, ia apontar uma pistola, falar, me dá o seu RG, me dá o seu passaporte agora, entendeu? Porque a pessoa demonstrava que a perda ia acontecer imediatamente. E eu vi vários, eu poderia aqui, que eu não quero arrumar para minha cabeça, mas eu poderia aqui listar o nome de vários deles, né? Pessoas com quem eu tive grandes discussões, e eu dizia, eu inclusive fiz, em rede social, fiz publicamente um desafio. Eu pago R$10.000 para alguém me demonstrar que uma pessoa que não tenha cometido... Naquela época só tinha o caso ainda da Cláudia Sobral, né?
O primeiro caso. Depois teve o caso do fraudador da Telex Free e, por último, a ex-esposa do Bolsonaro. São 3 casos, tá, de declaração de perda da nacionalidade que nós temos notícia. Eu falei, eu também pago para que alguém denuncie. Aí eu fiz uma lista de pessoas naturalizadas. Eu falei, eu pago que alguém denuncie qualquer um desses. Se eles tiverem a perda decretada contra a vontade, eu pago R$10.000. Isso, é um desafio que eu fiz, pelo menos aí em 2018, por aí, 2017, e nunca ninguém se mexeu. Porque os urubus da cidadania alheia, eu dizia, pelo amor de Deus, vai lá. Tem vários casos em que a prova da naturalização é pública, né? Ou seja, são jogadores de futebol, artistas, né? Então eu falei, vai lá, denuncia. Eu falei, denuncia o Gilberto Gil, ele já disse publicamente que se naturalizou italiano por causa da mulher dele. Denuncia o Gilberto Gil para o Ministério das Relações Exteriores, para o Ministério da Justiça, e se ele tiver a nacionalidade dele brasileira declarada perdida, eu pago R$10.000. Obviamente que isso não aconteceu, porque tentaram fazer isso com um jogador naturalizado espanhol, que agora me falha a memória. E o Ministério da Justiça disse que a pessoa não tinha interesse de agir, algo assim, e simplesmente descartou qualquer prosseguimento, né? Então, eu acho que é muito positivo também, porque os urubus vão ter menos algo para urubuzar a cidadania alheia, porque eles plantavam uma dúvida e as pessoas, obviamente, em quem que elas vão acreditar, né? Então, muitas pessoas, assim, e às vezes por motivos banais, sabe? Eu posso até entender, assim, a pessoa é um promotor público, ou a pessoa é alguém com um cargo de super relevância, e como o Girardello disse, poderia haver ali uma concorrência num concurso, e aquilo ali poderia ser objeto, eventualmente, eu nunca vi isso acontecer na prática, mas entendo a possibilidade lógica da questão. Agora, pessoas assim, não, eu sou aposentada da prefeitura de Pirimboca de Baixo, sabe? Olha, entendeu? Eu vou perder minha aposentadoria. Então, assim, isso entrou no rol daquelas maluquices, e as pessoas, os urubus de cidadania alheia, eu não sei, porque há pessoas, infelizmente, que morbidamente elas extraem algum tipo de gozo, sei lá, intelectual, moral, em criar esse tipo de situação contra as pessoas, né? Então, temos, graças a Deus, uma questão a menos. Agora, outras continuarão, mas essa, pelo menos, eu acho que está resolvida. Aqui tem aqui está nos acompanhando aqui, fez uma pergunta aqui, não é muito clara, mas talvez seja pertinente eu colocar aqui, é um pouco confusa. Ela diz assim, quem quer a cidadania austríaca, pelo menos por casamento, obrigatoriamente perde a nacionalidade brasileira. A pergunta ele faz, essa lei retroage para quem já renunciou? Quer dizer, nós estamos falando de uma lei brasileira, essa nacionalidade brasileira, se perderia, acho que é o mesmo caso italiano, né, doutor Girardello, doutora... Mas renunciou ao quê? Não é clara a pergunta, eu não compreendi. Perde a nacionalidade brasileira. Essa lei retroage para quem já renunciou? Quer dizer, como renunciou à cidadania? Se você me permitir, eu vou fazer aqui uma parte aqui, sobre essa pergunta. Várias legislações nacionais de alguns países, quando a pessoa obtém a cidadania por concessão estatal, ou seja, por via derivada, por um processo de naturalização, o Estado estrangeiro exige que a pessoa renuncie à sua cidadania de origem. Vários países fazem isso. Então, a pessoa tem que... Só que, assim, dentro desses estados, existem comportamentos diferentes. Alguns estados exigem que, ativamente, a pessoa comprove que ela não é mais cidadã daquele país. Então, a pessoa tem que, para obter aquela nacionalidade, ele tem que comprovar que deixou de ser brasileiro. Então, ele vai ter que ir fazer um
pedido de perda da cidadania, etc. e tal, porque ele recebe a concessão que fica em suspenso até ele comprovar, num determinado prazo, que ele deixou de ser a sua nacionalidade original. Ou seja, ela fica numa espécie de quarentena. Então, se eu não me engano, a China faz isso, alguns países árabes fazem isso, países que têm uma política de não aceitar, em hipótese alguma, a dupla nacionalidade. Ou seja, tem uma política muito radical. E esses países, obviamente, são em cada vez menor número, porque a ideia de você acumular duas nacionalidades é hoje em dia uma coisa muito mais normal e, de alguma forma, aceita pelos Estados. Então, isso, cada ano que passa, existe um relaxamento dessas situações. No caso da Áustria, como no caso da Espanha, na verdade, isso é uma coisa pro forma. A pessoa simplesmente tem que dizer, ok, renuncio à minha nacionalidade anterior. A pessoa faz lá um documento e diz, renuncio à minha nacionalidade anterior. E para isso, para esse Estado, ou seja, no caso da Espanha, da Áustria e outros, basta. Ou seja, você só tem que dizer, eu renuncio à minha nacionalidade anterior. Só que ele não exige que você comprove que você perdeu a sua nacionalidade anterior. Então, fica uma coisa... Na Espanha, eu também já tive discussões, porque os urubus da nacionalidade alheia estão em todos os lugares, inclusive em outros fóruns que nem são poucos brasileiros. Então, por exemplo, relacionado à cidadania espanhola, quando a pessoa se naturaliza por residência, a pessoa tem que assinar um papel dizendo que renuncia à sua nacionalidade anterior. Só que a pessoa só precisa fazer isso. A pessoa não precisa comprovar que renuncia. Então, por exemplo, casos de pessoas nascidas no Brasil, nascidas na Argentina, que moram na Espanha com sua cidadania italiana, por exemplo. Só que aí elas passam 10 anos na Espanha, 12 anos, elas resolvem naturalizar espanholas. E aí eles falam, vou perder minha cidadania italiana, porque a Espanha exige que eu perca. Não, a Espanha exige que você diz que você vai renunciar. Ela não exige que você comprove que você não... Então, você vai lá e diz, ok, renuncio à minha cidadania anterior, mas você não renuncia. E a Itália é um pouco como o Brasil nesse sentido. Para você renunciar à cidadania italiana, é trabalhoso. Renunciar à cidadania italiana é trabalhoso. Primeiro porque você tem que querer. Depois porque você tem que pagar. Ou seja, para você renunciar à cidadania italiana, você tem que pagar 250 euros. Você tem que ir ao consulado ou eventualmente até na Itália, a depender da situação. Você tem que ter uma outra nacionalidade, obviamente, você não pode ser só italiano, porque você não pode ficar apátrida, né? Isso é proibido, ou seja, a Itália não pode aceitar uma pessoa que vai ficar apátrida. E no caso, por exemplo, italiano, e também agora no caso brasileiro, a pessoa tem que morar no exterior, a pessoa não pode estar morando dentro do território nacional para renunciar à nacionalidade nesse caso. Então, nessa pergunta da pessoa, a renúncia é uma renúncia pro forma. Sim, mas, Tadoni, agora pergunto eu. Isso não se encaixaria quando, por exemplo, eu estive vendo essa lei recentemente aprovada, brasileira, isso não cumpriria a exigência da renúncia expressa que fala no texto novo aí? Aí você teria que aceitar que aquele instrumento feito para o Estado espanhol vai ser, de alguma forma, cooptado por alguém para apresentar ao Estado brasileiro, e esse instrumento tem que ser considerado válido para o Estado brasileiro. O Cristiano, o doutor Girardello levantou a mão lá, de repente ele tá, juridicamente como é que fica, doutor Girardello? Não, é só para poder dar um pequeno esclarecimento acerca disso, porque um determinado país, nós vimos isso na questão da grande naturalização, não pode regulamentar um instituto, principalmente tão seminal quanto da nacionalidade, dos direitos da nacionalidade, em nome de um Estado terceiro. Então, o país que exige uma renúncia expressa diante de si mesmo e não diante do Estado que concedeu originariamente aquela cidadania, está fazendo a pessoa assinar um papel que não vale nada, porque não tem valor jurídico. É essa distinção que o Tadoni tenta fazer na fala dele, que uma coisa é o país requerer uma prova de que foi, de fato, renunciada àquela cidadania anterior.
Outra coisa é falar assim nesse papel para mim, falando que você renuncia ao... Não vale nada, porque seria um Estado A tentando regulamentar um instituto de direito de nacionalidade de um Estado B. Isso não é possível. Tá? Por quê? Porque cada Estado irá regulamentar como dará, se dará, inclusive, aso ao Instituto da Renúncia. Então, o Brasil vai ter seu jeito de fazer a renúncia, a Itália vai ter seu jeito de fazer a renúncia, a Espanha vai ter seu jeito de fazer a renúncia. Então, se o país quer, de fato, se certificar, o país A quer, de fato, certificar que aquela pessoa renunciou à sua cidadania anterior, ou cumulativa, etc. e tal, ou originária, em prol da aquisição de uma segunda cidadania, a prova por excelência tem que ser produzida diante do Estado do qual ela está renunciando à cidadania, e não diante do Estado que está requerendo, porque não vale nada, não tem valor jurídico, tá? Principalmente no plano internacional. A doutora Antonini também pediu para falar sobre isso, entendo. Bem, não tem valor, porém, lembrem do caso da Americana, que aqui julgaram acolhida essa renúncia. Eu acho que esses documentos são documentos protetivos no caso de ocorrer algo grave, algo que cause realmente um dano na relação entre os países, na decisão de onde aplicar uma pena, na decisão sobre algo de patrimônio, algo relevante. Então, eu acho que serve como uma proteção. Em um caso extremo, vai ser abordado o tema. Mas eles não vão dar execução, porque não são eles que executam essa finalidade aí de retirar a cidadania do requerente à naturalização. Mas acho que, em casos extremos, vai servir. Eu acho que tem que ser pensado nesse documento como algo para usar em casos extremos. Eu encaro esse documento dessa maneira. Não sei se vocês concordam. Ninguém se manifesta em contrário. Eu concordo justamente porque isso já aconteceu, né? Ou seja, se você... Em algumas situações isso já aconteceu. Aconteceu aqui, por exemplo, com um chinês, da máfia chinesa de São Paulo, que se naturalizou brasileiro. Então, situações semelhantes em casos extremos, né? Ou seja, aqui foi o caso da Cláudia Sobral, que foi o caso da Telex Free. O caso da ex-mulher do Bolsonaro é um pouco diferente, né? Não vale nem a pena falar sobre ele. Mas eu concordo plenamente, ou seja, esse tipo de coisa é mais uma salvaguarda que aquele Estado tem em eventualidades. Está lá escrito, ou seja, a pessoa ela fez uma declaração pública que, em tese, deva ser. Então, a pessoa depois não vai poder alegar eu não sabia, tipo, aconteceu um problema, então eu sou um brasileiro que me naturalizei espanhol e quando me naturalizei por residência, eu escrevi ali que renunciava à cidadania anterior. Aí depois acontece um problema, aí ele quer estar coberto pela legislação brasileira. Não, eu sou brasileiro também. Não, amigão, você assinou aqui, ó. Você não pode, ou seja, você fez uma declaração. Como é que você está dizendo que agora você é brasileiro? Ou seja, você não cumpriu aquilo que você disse que iria cumprir, né? Ou seja, você não... Essa parte do pacto você não cumpriu, né? Então, a pessoa não vai poder alegar isso futuramente em casos, obviamente, extremos, porque você tem que ter um conflito de jurisdição, um conflito de qual nacionalidade eu vou considerar. Então, isso é perfeitamente uma colocação muito pertinente, que é em casos extremos mesmo. Doutora Cláudia, quer complementar? Não, mas era esse mesmo o entendimento e eu percebi a aplicação dessa forma nos casos em que foi tratado o tema. Mas eu não digo nem em casos atuais, quando nós fizemos os estudos da grande naturalização, nós encontramos isso ligado a patrimônio, geralmente, né? Então, não é uma novidade. E claro que os estados têm que se proteger. Eu acho pertinente que os estados se protejam, né? E por isso que eu falo sempre que temos que saber o que estamos fazendo. Né? Sabendo e orientando as pessoas para isso, eu acho que todos saem ganhando. Essa legislação nos traz, como disse o Daniel, o fim de um fantasma, porque realmente era uma situação
terrível, terrível, né? De ignorância de ambas as partes, as pessoas aqui pensando uma coisa que não era justa, os outros dizendo outra. Eu acompanhei esses, como tu chamaste, urubus da cidadania, acompanhava. Eu parei de frequentar os grupos porque o meu estômago encerrou para esse assunto, não consigo responder para essa gente, porque não tem nenhum uma boa motivação, um interesse positivo, um interesse realmente para o bem, né? Então, a gente tem que trabalhar para o bem da comunidade, trazendo informação de verdade, e não semeando cisânia, desinformação, terror. E eu acho ótimo que se possa fazer isso hoje com, pelo menos, este assunto. Espero que os demais sigam se esclarecendo. Quanto mais for comum a dupla nacionalidade, mais será necessário tomar as decisões para debelar esses fantasmas aí que a rondam. Ótimo, nós entramos em algumas particularidades aí, mas é necessário também, né, dar um quadro um pouco mais abrangente da questão, que na base é exatamente tranquilizadora em função dessa lei. Eu acho que podemos encaminhar para o encerramento ali, e eu seguiria a mesma ordem que começamos. Doutor Girardello, suas considerações finais aí para encerrar. Primeiramente, um abraço para todos, para toda a nossa audiência. Eu, particularmente, vi com muita felicidade essa notícia, mesmo ciente do que o Tadoni sempre aponta, de que os casos são raros. Mesmo ciente disso, eu vejo com os olhos muito positivos, porque só de não existir a possibilidade, a gente limpa o campo de tanta coisa, quer dizer, tanto o medo da própria pessoa, os urubus de cidadania alheia, para usar a expressão do Tadoni, né? O terrorismo consular. É interessante notar que em todos os sites de todos os consulados se faz uma advertência sobre a possibilidade de perda da cidadania brasileira em caso de naturalização, e o Tadoni até levantou isso. Nós vamos ter que observar em que tempo serão atualizados, né, os roteiros, os sites, porque agora eles têm que prestar a informação correta, né, de que realmente a legislação, que agora vai à promulgação, isso é uma questão meramente burocrática, promulgou, encerrado, sai o texto novo, acabou. Quer dizer, então eles têm que revisar esses textos, né, para que as pessoas não pensem que elas poderão ter a sua cidadania brasileira cancelada. Eu, particularmente, gostaria de falar assim, de mim mesmo. Eu sempre gostei de orientar. Não sou um dos urubus tratadores da cidadania, mas eu sempre gostei de orientar as pessoas pela não naturalização até a mudança da Constituição. Porque a possibilidade pode ser mínima, mas existente. Se acontece com aquela pessoa, lembremos do Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa pessoa vai querer, assim, a sua alma daqui até a próxima encarnação, se ela for o 4º caso, o 5º caso, o mais raro que seja, o 6º caso, em que deu um pau, em que foi autorizada uma extradição e por aí vai. Então, eu sempre orientei, mas com essa parcimônia de falar, olha, é raríssimo isso acontecer, depende de decreto, de decisão do Ministério da Justiça, depende de ciência do Ministério da Justiça. Essa ciência não é dada por órgão nenhum, quer dizer, ou seja, depende de alguém te denunciar lá e querer ter um interesse pessoal em levar à frente um processo contra você, né? Entre aspas, né? Mas, assim, acompanhar um processo contra você administrativo até a decretação pelo Ministério da Justiça da perda da sua cidadania, mas é raríssimo. Então, o risco é seu, é mínimo, mas é seu. Eu costumo agir sempre assim, eu não costumo eliminar um risco no meu discurso quando ele é existente, porque eu tenho medo de trazer para a minha responsabilidade. Se acontece com aquela pessoa, dá um azar de acontecer com aquela pessoa, eu trouxe para mim. Aí, pronto, a pessoa vai me cobrar pro resto da vida, mas 5 encarnações, foi culpa daquele advogado que me falou que não tinha problema nenhum, estou eu sem a minha cidadania agora, brasileira, estou ferrado por causa disso e tal. Então, eu particularmente, para mim, eu vi com muita alegria mesmo, porque agora sim a gente pode ficar tranquilo para falar para todas as pessoas com a total abertura desse mundo, falar, podem fazer,
Fiquem tranquilos, os requisitos são esses. Eu acho que do ponto de vista, falando um pouco de economia, eu acho muito interessante, eu acho que sim, vai dinamizar os pedidos, porque muita gente, pelo menos da minha experiência, muita gente não considerava a hipótese realmente de se naturalizar por medo realmente dessa possibilidade. E para os cursos de línguas, né, para os cursos de italiano, maravilhoso. Eu espero que os cursos de italiano, Brasil afora, estejam bem antenados, porque vai fazer parte até talvez do marketing deles, inclusive, né? Essa modificação, porque para se naturalizar precisa do B1 e agora, sem essa restrição, nem que no horizonte, né? Na prática não, concordo, gênero, número de grau, contador, mas no horizonte havia, sem essa restrição nem no horizonte, eu acho que tem tudo para poder fomentar e dinamizar os cursos, né? B1 Cittadinanza, pelos cursos de italiano Brasil afora. Um abraço para vocês, foi ótimo o nosso papo. Obrigado, doutor Girardello. Doutora Cláudia, por favor. Antes de mais nada, quero agradecer, Desidério, pelo convite. Foi muito bom poder tratar desse assunto. E também fiquei muito mais tranquila agora, podendo dar essa informação para os clientes. E eu sempre quero frisar a quem nos ouve. Busquem estar informados sobre o que é pertinente aos seus países, né? São os seus países, né? Busquem informações, se tem dúvida, em órgãos sérios, no comitês. Busquem com um profissional habilitado. Busquem no consulado, não fiquem lendo coisa em grupinho, gente, de WhatsApp, Facebook, isso aí é o mal do século. É muita bobagem escrita. Busquem em fontes sérias, porque não se trata de brincadeira, se trata da legislação do seu país. Então, não fique ali ouvindo coisas dessa forma. E os consulados, sim, faziam terrorismo, mas eu quero também deixar dito que tem muita gente boa sempre também. Tem, às vezes, essa pessoa que não está bem com o planeta, que infelizmente causa tanto dano. Mas a maioria das pessoas trabalha como um mouro nos consulados, porque vocês sabem muito bem que tem pouco funcionário para muito trabalho. Então, não vamos dizer que o consulado é isso ou que todos são assim, não é verdade. Então, usem os canais oficiais, falem com seus comitês, participem, sejam participativos, entendam a legislação que é pertinente a vocês, não sejam omissos. Não sejam omissos. É por isso que muitas vezes as coisas depois têm problemas, porque você não mantém suas coisas atualizadas no consulado, você nunca fez o seu fast sheet, você não se inscreve, você não sabe nada, você não lê na página do consulado. Leia lá na página do consulado, agora vai ser, quando for promulgada, provavelmente vai ser reformada, pode ser que demore, esperemos que não, com a pressão dos comitês todos, né? Mas sejam informados, não sejam omissos e assumam essa nacionalidade 100%, não façam de conta, não. É isso que a gente é italiano, a gente tem que saber, não tem que achar, tá? Obrigado, um bom prosseguimento de dia a todos. Obrigado, doutora Cláudia. Vamos ouvir, então, as palavras do Tadoni, o nosso representante no TDE, e genealogista aí de bom costado, para não dizer de quinto costado, né, Tadoni? Então, para concluir, eu faço um pequeno, com a devida vênia, um pequeno dissento um pouco do Girardello, porque desde que aconteceu o primeiro caso de declaração de perda pelo STF da Cláudia Sobral, depois houve, por parte do Ministério da Justiça, uma regulamentação do procedimento de perda. E é uma coisa que eu sempre dizia às pessoas, até aquelas pessoas mais medrosas. E o que trazia desde o caso da Cláudia Sobral, porque antes desse, simplesmente não houve nenhum outro. Né? É importante lembrar disso. Então, naturalmente, até o próprio site do Ministério da Justiça trazia a informação de que para ter a cidadania, a nacionalidade brasileira declarada perdida, era necessária a vontade do indivíduo. E todos os casos que nós vemos no Diário Oficial são pessoas que requerem a perda da nacionalidade brasileira por vários motivos, porque em alguns países é necessário. Por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, para você ocupar cargos eletivos, você não pode ter outra nacionalidade. Então, as pessoas, por diversos motivos, elas solicitam. Muitos casos eram de crianças brasileiras
adotadas em tenra idade, ou seja, com meses, que viveram a sua vida inteira no exterior e elas não querem ter uma outra nacionalidade para a qual elas, por algum motivo, devam algum tipo de satisfação. Então, as pessoas consideram por bem de pedirem a perda da nacionalidade. Mas, voltando, desde o caso da Cláudia Sobral, houve essa regulamentação por parte do Ministério da Justiça e o procedimento de perda, ou seja, a declaração de perda da nacionalidade, ela tinha ali, nesse procedimento, que está em diário oficial, ou seja, quem quiser procurar, está aí, que o procedimento de perda seria extinto se a causa fosse extinta. E o que significa isso? Que se, por acaso, uma pessoa... Ou seja, isso nunca aconteceu, tá? Porque mesmo depois dessa regulamentação, se, por acaso, alguma pessoa tivesse tido instaurado um procedimento de perda, como foi no caso, por exemplo, da ex-mulher do Bolsonaro, esse procedimento de perda seria interrompido, seria extinto, se a pessoa renunciasse à sua cidadania que ela adquiriu. Ou seja, se a ex-mulher do Bolsonaro tivesse ido lá, no consulado da Noruega, ou no órgão na Noruega, onde ela está, dizendo, renuncio à nacionalidade norueguesa, e eles emitem um documento dizendo, fulana não é mais cidadã norueguesa, ela apresentaria ao Estado brasileiro e o procedimento de perda da nacionalidade dela seria interrompido, extinto, seria extinto. Ela não teria tido a cidadania brasileira declarada perdida, mas ela optou por continuar sendo norueguesa. E aí sim ela teve a cidadania declarada perdida. Então, num caso remoto, que aí nós estamos falando de uma possibilidade nas fraçõezinhas, a pessoa tivesse, antes da emenda agora aprovada, tivesse acontecido isso, ela simplesmente ia ao consulado, pagava 250 euros, renunciava à cidadania italiana e acabou. Ela não ia deixar de ser brasileira se ela não quisesse. Certo? Então, é importante que só esse pequeno detalhe, assim, que, na verdade, ninguém corria risco nenhum. Essa é a grande realidade. Tá? Mas agora fico feliz porque ninguém precisa acreditar só na minha palavra. Agora tem uma emenda constitucional, está resolvido, né? Acho extremamente positivo e faço o mesmo convite da Cláudia, que é uma coisa que nós deveríamos fazer sempre que possível, que é as pessoas que são cidadãos italianos, não só, obviamente, quem nos assiste, não é o público que a Cláudia, a quem a Cláudia dirigiu o apelo. Que a pessoa que assiste a Insieme, que a pessoa que lê a Insieme é uma pessoa que está conectada e que não é negligente dos seus deveres de cidadão, seja dos seus deveres práticos, seja dos seus deveres na esfera moral, né? Que seria a aproximação à cidadania plena, né? No sentido de ser cidadão em todos os sentidos, né? Mas é importante que nós possamos, dentro do nosso círculo de conhecimento, de amizades e de parentesco, conscientizar as pessoas. É difícil, a minha família mesma não é fácil. Você acha que eu não sei? Né? Então, ou seja, para a pessoa cumprir, registrar o seu casamento, registrar o seu filho, mudou de endereço, comunica ao consulado. Claro que, muitas vezes, o sistema para fazer isso não facilita muito, né? Então, eu sou muito crítico do sistema FAST, acho que é um sistema muito ruim, né? Que afasta as pessoas de cumprirem esse dever, né? E ele não é apenas ruim. O que eu acho que é o pior disso é ele ser a única via. Né? Eu acho que isso, a mim, ilegalmente, né? Eu considero que isso é ilegal. Eu acho um absurdo que uma pessoa não possa simplesmente fazer tudo que faz, enviar pelo correio uma atualização diária, por exemplo, sem ter que ficar se enfrentando com o sistema informático. Então, eu acho que deveria haver uma outra possibilidade, mas isso também é assunto para um outro momento. Mas, repito, acho importante esse apelo que as pessoas sejam diligentes na manutenção da sua cidadania de forma plena, ou seja, não é a cidadania exclusivamente a nacionalidade, é a cidadania de cidadão. Obviamente, se interessem, saibam pelo menos quem é o presidente da Itália, a primeira-ministra, tenham uma ideia quais partidos existem,
seja, tem uma ideia da minha família vem de onde, né? Ou seja, aqui é a coisa mais frustrante que existe é você falar para uma pessoa que quer o passaporte e a pessoa não tem a menor ideia se a família é do sul, do norte, do leste, do oeste, não tem a menor ideia onde a pessoa chegou, tem pessoas que não sabem o nome dos avós. Você pergunta, mas não sei. Então, assim, isso é realmente muito complicado. Então, sempre esse apelo fica, embora algumas coisas não sejam tão facilmente resolvidas. E é isso daí. Fico, novamente, repito, muito feliz com a emenda. Acho que vai ser difícil encontrar alguém que não tenha ficado feliz. Acho extremamente positivo. Talvez os urubus da cidadania alheia agora vão ter menos algo para usar, né? Vão ter que inventar alguma outra questão. E é isso. É uma ótima notícia e espero que tenhamos ainda esse ano outras boas notícias. Obrigado, Tadone, obrigado, doutora Cláudia, obrigado, doutor Girardello, obrigado também a quem nos acompanhou e vai nos acompanhar, porque esses vídeos vão ficar nas redes sociais aí da NCM, no YouTube, vai para o Instagram também, LinkedIn, Twitter, né? E até a próxima, né?